pessoas do segundo ano, tudo bem? Bom, vamos para o terceiro vídeo da terceira semana de aulas à distância. Bom, essa aqui, aula 15 e 16, vamos complicar um pouquinho mais as coisas. Só relembrando, o primeiro vídeo que eu mandei para vocês era um vídeo sobre diluição. Para que você consiga compreender depois, quando você tiver uma prova ou algum teste em que venha tudo junto, quando que você tem cada situação. A diluição é quando você tinha uma solução, você adicionava água, adicionava um solvente e a concentração dela ia diminuir por conta da adição desse solvente. Então você tinha basicamente uma situação final, adicionou solvente e uma situação final. Na segunda situação, que foi a segunda aula que eu passei para vocês, a gente tinha a mistura de soluções sem reação, de um mesmo soluto. Então você tinha lá um frasquinho com uma solução, um outro frasquinho com uma solução com o mesmo soluto. Você misturava esses dois frascos, um de 100 ml com outro de 200, você vai obter um frasco com 300 ml e você vai ter uma terceira solução. Nessa terceira solução, você vai ter uma concentração final. Então você tinha duas situações iniciais e vai ter uma terceira situação final. Essa aula aqui de hoje, ela complica um pouquinho mais as coisas, porque a gente vai continuar falando de soluções, o assunto é o mesmo, só que o enfoque é um pouco diferente. Por quê? Basicamente, você vai precisar se lembrar do conteúdo do ano anterior, que era cálculo estequiométrico. Por quê? A gente vai misturar duas soluções, só que dentro dessas soluções, os caras que são solutos, eles vão reagir entre si. Então, por exemplo, eu escolhi dois exercícios para fazer com vocês hoje. Os dois exercícios são da apostila 6. Então, se você puder pegar ela, por favor, pega ela aí pra gente resolver. Hoje vai fazer o 1 e o 2, eles são do mesmo contexto, então pega aí que a gente faz ele junto. Tudo bem? Vamos lá. O exercício diz o seguinte: calcule quantos ml de solução HCl a 0,2 mol por litro são necessários para reagir completamente com 100 ml de solução 0,01 mol por litro de BaOH2. Bora lá. Então, ele fala aqui de ácido. Esse ácido aqui, HCl, você tinha uma concentração de, vou chamar aqui de molaridade do ácido, 0,02 mol por litro, que vai reagir completamente com 100 ml, vou colocar aqui volume da base, 100 ml de uma base que tem uma concentração 0,01 mol por litro. E essa base é BaOH2, que é hidróxido de bário. Beleza? Aí ele quer saber, na verdade, que volume desse ácido eu vou precisar para neutralizar. Eu não sei quanto desse eu vou precisar para poder fazer essa conta. Então, quanto disso aqui eu preciso para que ocorra a reação de neutralização. Beleza? Esse nome, neutralização, é familiar para você, não é não? Neutralização foi uma das primeiras reações que você aprendeu a fazer. Reação de neutralização é aquela que a gente mistura ácido com base. Ácido base dá sempre o quê? Sal e água. Então você vai ter que primeiro lembrar de como faz a equação. Então vamos aí. Ácido HCl mais a minha base BaOH2. Isso aqui vai formar um sal e água. BaOH2, o 2 veio daqui, lembra daquela regrinha do escorregue sempre? Era Ba2 mais o Cl, Cl menos. Ba2 mais com Cl menos, BaCl2 mais água. Quando eu for balancear essa parada, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. E aí, para todo exercício de cálculo estequiométrico que você vai resolver na sua vida, a primeira coisa que você tinha que fazer sempre era o quê? Balanceamento. Por que o balanceamento? O balanceamento vai determinar o coeficiente estequiométrico que vai reger
tudo que a gente vai fazer a partir de agora. Pra quê? Porque eu preciso saber se ela está balanceada certinho, para saber quem vai reagir com quem e o quanto que vai reagir, qual a extensão dessa reação. Tipo assim, 2 de HCl vai reagir com 1 de BaOH2. Ou seja, eu preciso de 2 mol de HCl para reagir com 1 mol de BaOH2. Então, eles não estão reagindo na proporção 1:1. Então, eu tenho 2 maneiras de resolver esse exercício. Já sei, por fórmula, por regra de 3. Por fórmula. Não é muito simples de usar fórmula. Eu sugiro que você faça por regra de 3. É mais tranquilo. Que regra de 3 você pode usar? Bom, eu tenho todas as informações a respeito da base e não tenho a respeito do ácido. Eu tenho aqui a molaridade, tá vendo aqui? Mol por litro. Tenho a molaridade e o volume, e daqui eu não tenho. O que eu posso fazer? Com a molaridade e o volume, eu encontro o número de mols que eu tenho aqui nessa base, coloco aqui, descubro o número de mols de ácido que eu vou precisar, coloco aqui para descobrir o volume. Tudo bem? Então bora lá. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir o número de mols da base. Quantos mols tem nessa base? Vou pegar esta molaridade. A molaridade da base é 0,01 mol para cada 1 litro. O volume da base é 100 ml, 0,1 litro. Então, eu vou colocar aqui NB de número de mols da base. O número de mols da base vai ser 0,001. Beleza? Bom, se o número de mols da base é 0,001, qual vai ter que ser o número de mols do ácido para reagir com essa quantidade de base? 0,002. Bom, se a minha concentração do ácido é, vou fazer aqui do lado, se a minha concentração do ácido é 0,02 mol para cada 1 litro, e se eu tenho 0,002 mol, qual vai ser o volume do ácido necessário? Este volume de ácido é 0,1 litro, ou seja, 100 ml. Tudo bem? Então, eu vou precisar exatamente do mesmo volume de ácido e de base para neutralizar essa parada. Tudo bem, criaturas? 100 ml de ácido e 100 ml de base. O que faz sentido, porque o ácido está 2 vezes mais concentrado que a base. Eu vou precisar do dobro do ácido do que da base. Tudo bem? Qual seria a maneira de resolver essa parada aqui usando fórmula? A partir do momento em que eu fiz o meu balanceamento, eu posso resolver da seguinte maneira. Vou copiar aquilo ali, ó, 2HCl, 1 BaOH2. Só esse trechinho para te mostrar uma coisa. 2 mol desse está para 1 mol desse aqui. Eu vou escrever aqui número de mols de ácido está para número de mols da base. Se eu multiplico essa parada aqui em cruz, eu tenho que 2 vezes o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Eu sei que o número de mols é a molaridade vezes o volume. Então, 2 vezes molaridade da base, volume da base, é igual a molaridade do ácido, volume do ácido. E aí eu posso substituir os valores. A molaridade da base, 0,01, volume da base, 100 ml. Molaridade do ácido, 0,02. Volume do ácido é o que eu quero saber. Só que vai dar 0,20202. O volume do ácido, 100 ml. Vai dar exatamente o mesmo resultado, só que um pouquinho mais rápido de resolver. Tudo bem isso aqui? Tranquilinho, né? Ai, tem que lembrar de qualquer coisa que é o métrico.
vida que segue. Mas pensa que sempre pode piorar. Tudo bem? Vou apagar isso aqui rapidão para poder resolver o 2, porque ele vai entrar uma coisa um pouquinho pior, que é o excesso limitante. Beleza? Segura. O exercício pede o seguinte: em relação à sua questão anterior, se a mistura envolvesse 400 ml da solução ácida, beleza? 400 ml da solução ácida, com os mesmos 100 ml da solução básica, qual seria a concentração em mol por litro do reagente em excesso? Ahá! Qual seria a molaridade do reagente em excesso? Oh shit! Ou seja, alguém aqui vai estar em excesso. Bom, ele não falou nada, então as concentrações devem ser as mesmas. A concentração desse cara aqui eu apaguei. Era 0,02 mol por litro. A desse aqui, 0,01 mol por litro. Nesse caso, não existe muita fórmula para eu resolver, não existe um outro jeito, a não ser que eu descubra quantos mols eu tenho de cada um e coloque lá no meu cálculo estequiométrico para saber quem está em excesso. Tudo bem? Então, o jeito que eu vou tentar resolver essa parada é descobrir quantos mols de ácido eu tenho, quantos mols de base eu tenho e coloco lá na minha fórmula. Bora? Então vamos aí. Primeiro vou descobrir qual o número de mols de ácido que eu tenho disponível. Então vamos aí. Número de mols de ácido. Se a concentração é 0,02 mol para cada 1 litro e o volume aqui é 400 ml, 400 ml é 0,4 litros. Você poderia colocar 1000 ml e 400 também. O número de mols de ácido, nesse caso, deverá ser aproximadamente 0,008 mol. Tranquilo? Eu vou calcular aqui do lado o número de mols da base. Número de mols da base. O número de mols da base vai ser 0,01 mol por litro para cada 1 litro. Eu tenho 100 ml, número de mols da base 0,001 mol. Bem diferente, né? E lá o nosso cálculo estequiométrico tinha dado um valor de HCl, 2HCl reagindo com 1 BaOH2. Pessoas, cálculo estequiométrico são 2 mol de HCl para cada 1 mol de BaOH2. Quanto eu tenho de ácido? 0,008 mol. Quanto eu tenho disso aqui? 0,001 mol. Esses valores que eu coloquei aqui, eles são valores proporcionais? Não. Então aqui eu preciso descobrir qual desses dois aqui está em excesso. E aí tem vários truques para você perceber.
Um deles que eu fazia o ano passado, não sei se você vai se lembrar, é tampar um e ver quanto que é esse valor. O outro era multiplicar em cruz e ver qual que era o maior. Tipo assim, se fosse assim, 0,001, aqui teria que ser quanto? 2, aqui teria que ser 0,002. E é quanto? 0,008. Ou seja, desse daqui você tem a mais. Então, esse valor aqui está sobrando. Então, desse valor aqui, na verdade, quanto que reage? Quanto que vai ser consumido na reação? 0,002 mol. Se reage 0,002 mol, quanto que sobra na minha reação? Vai sobrar 0,006 mol. Tudo bem? Então, no momento em que eu misturar 400 desse para 100 desse aqui, vai sobrar HCl. Então, essa soluçãozinha aqui, ela vai ficar ácida. Quando eu misturo 400 com 100 desse aqui, qual é o volume final desta solução? Bom, 400 com 100 dá aproximadamente 500 ml. Se eu tenho 0,06 mol por litro, qual é a concentração final do HCl? Se são 0,06 mol, 0,006 mol em meio litro. A minha concentração final, dividir por meio é a mesma coisa que dobrar, vai ser 0,012 mol por litro. Tudo bem? Essa aqui é a minha resposta final. Tudo bem, pessoas? Então, esses exercícios da aula 15 e 16 são basicamente exercícios de cálculo estequiométricos disfarçados de solução. Tudo bem? Cuidado na hora de resolver os exercícios. Tem exercício aí no Queimático para você resolver. Divirta-se. Beijo, boas férias.